Amém. Boa noite, irmãos. Que Deus continue nos abençoando com sua graça e misericórdia. Há 3 semanas aproximadamente nós trouxemos uma palavra aqui sobre o tanque de Betesda. E ali Deus falou conosco que aquele tanque era um tanque pagão, que adorava Deus Aclépio, Esculápio. E aquele anjo que algumas Bíblias aí mostram, não existia anjo nenhum. E é por isso que Jesus foi até lá buscar aquela ovelha perdida da casa de Israel. E hoje nós vamos falar sobre o tanque de Siloé. Eu fiquei impressionado com esse texto, o quanto ele é rico em detalhes. Fique atento. Deus vai surpreender a cada um de nós com tanto detalhe da sua palavra. Amém. Abra a tua Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 9, verso 1. Evangelho de São João, capítulo 9, verso 1. Se você quiser acompanhar, deixa a tua Bíblia aberta, nós vamos aí repassar esse capítulo todo, se o pastor assim permitir. Verso 1 diz assim: E passando Jesus, viu um cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus lhes respondeu: Nem ele pecou e nem os seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Cuida a tua cabeça. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui para receber o alimento do céu, Senhor. Para ouvir a tua voz, a tua palavra, para que o Senhor alimente a cada um de nós com o maná fresco do céu. Abençoa o nosso coração para podermos receber a tua palavra. Revela a tua palavra a cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. E usa o teu servo, Pai, para que possa falar somente aquilo que está na tua palavra. Eu te agradeço e te glorifico em nome de Jesus. Amém. Jesus passa e olha para o céu. Imagina os irmãos o quanto os discípulos estavam ligados no Senhor, o quanto os discípulos estavam atentos. E quando meditava nessa palavra, me veio no meu coração: Dimas, você tem estado atento à minha palavra? Você tem estado atento ao que eu tenho te mostrado, aos detalhes que eu tenho te mostrado? Agora há pouco, o pastor falou sobre um evento com crianças. Dimas, você está atento que eu quero tratar com as crianças da semana que vem? Você vai participar disso? O culto não é um espetáculo para que nós participemos apenas ouvindo, levanta e vai embora. Mas a igreja é viva. E os discípulos olharam nos olhos de Jesus, ele olhando para aquele cego e falou: Pá, tem alguma coisa aí? Senhor, quem que pecou para que ele nascesse cego? Isso era um costume da época, agregar pecados a enfermidades, e até hoje fazemos isso. Até hoje acontece isso. Mas por que comigo? Porque eu nasci aqui, porque eu nasci assim, porque eu nasci branco, porque eu nasci moreno, porque eu nasci índio.
E nós gostamos de questionar aquilo que Deus tem nos dado. Vai trocar o microfone? Espera lá. Som. Amém. E nós gostamos de questionar o que Deus tem nos dado. E o Senhor disse: olha, está no controle do Pai. As coisas acontecem para que nele se manifeste a glória de Deus. O que está acontecendo comigo e com você hoje é para que se manifeste em mim e em você a glória de Deus. Amém. Oramos por alguns pedidos aqui. O crente não se desespera, não importa a notícia. Tudo acontece para que o Senhor Deus seja glorificado e exaltado. Verso 4. É necessário que façamos as obras do que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. O que aconteceu com esse microfone? Algumas Bíblias, e uma coisa que eu tenho aprendido, depois de muitos anos na Palavra de Deus, é que você tem que tomar cuidado com algumas traduções das Bíblias que você usa. Cuidado. Procura Bíblias que tenham referências. Observe, compare traduções. E no verso 4 aqui ele diz: é necessário, em algumas Bíblias, convém que eu faça. Quando a palavra diz convém que eu faça, ele está se voltando somente para ele. Mas aqui no texto original diz: é necessário que façamos. Quando Jesus agrega ele conosco, a obra é dele e nós damos continuidade nessa obra. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Necessário, algo indispensável, algo importante, algo de suma importância. Façamos. Estou com Jesus em mim. Amém. Para que possa concluir a obra. Aquele que diz que é cristão, que tem Jesus no coração, ele não fica parado, ele não consegue assistir um culto e depois levantar e ir embora sem provocar uma ação, ou na igreja ou fora dela. No momento que ele sai daquela porta, ele quer jogar para fora, ele quer compartilhar o que ele recebeu. Amém. O culto é uma audiência com o Criador. É um momento que Deus fala tete a tete conosco. E não tem como você guardar isso para você. Nós escrevemos todos os dias o livro de Atos dos Apóstolos em nossa vida. Os 12 apóstolos, se estivéssemos escrevendo hoje, estaria agregado o nosso nome. E eu pergunto: o que eu tenho feito? De atos, de atitudes, de ações. Merecedor da vida eterna não vou ser nunca, mas pelo menos por gratidão. O que eu tenho feito por gratidão? Nós gostamos de olhar para o nosso umbigo só. E Deus tem apresentado detalhes na onde você congrega, para que você possa participar e dividir um pouquinho daquilo que Deus está falando no teu coração.
Obras é ação, é atitude, é sair de um comodismo, é abraçar a causa que não é minha. Porque é muito fácil eu abraçar a minha causa. Agora, quando eu olho a dor do meu irmão, abraço a causa do meu irmão, é diferente. O meu irmão tem fome, eu oro por ele e falo, vai com Deus, com o estômago vazio. Não é obras. A igreja precisa equilibrar obras e fé. Há um equilíbrio. Nós não podemos ser apenas ouvintes e depois só na semana seguinte. Que Deus é esse? Quem vive dessa forma não vai suportar uma eternidade com Deus. Às vezes você pega na tua vida só uma vez por semana, ou você ouve a palavra de Deus só no culto de uma semana. Como é que você sobrevive espiritualmente? As programações que você tem nas noites da semana não agrega Jesus nelas em nenhuma. Não, eu sou cristão, mas é só de sexta-feira. Alguns esquecem a Bíblia na igreja. Daquele que me enviou, o Pai está no controle. Quando eu vinha para cá, falei, Senhor, eu vou levar uma palavra que não é minha. Eu vou falar de um Deus que me criou, que me salvou, mas que eu nunca vi. E vou falar com um povo também que não é meu. É tudo seu. Me abençoa. Abençoa quem vai estar lá. Pelo Zap eu fiz 150, 200 convites. Aprove ao Senhor trazer você. Glorifica. Seja grato. Seja grato. É um prazer servir ao Senhor. É um prazer vir ao culto. É um prazer. Cansei de ver pessoas falar, puxa vida, eu gosto de ir no culto de manhã para ficar livre à noite. Livre do quê? Livre para quê? Para assistir o Fantástico? No domingo? Nossa, hoje tem culto, misericórdia. Se você não tem prazer em estar ouvindo a palavra de Deus, como vai viver uma eternidade com esse Deus? Eu não entendo isso. Estamos orando de terça-feira lá no Kleber. Uma delícia. Eu nem sabia que tinha, fiquei sabendo, estou indo. Tinha meia dúzia de gente, não importa. Mas se ocupa. Faça uma programação para buscar o Senhor, para amadurecer o teu coração. Daquele que me enviou, o Pai no controle. Ele nos dá as armaduras para a batalha. A Bíblia nunca falou que Ele ia dar um buquê de rosa para cada um. Você conhece algum texto na Bíblia que fala que Deus ia dar um buquê de rosa para cada crente? A Bíblia fala em Efésios 6 que Ele vai dar uma armadura para a guerra. Assim como Deus é real, Satanás também é real. Ser cristão é estar armado com a armadura de Cristo. Enquanto é dia, eu estou destrinchando um versículo nas palavras que me chamam a atenção. O que é dia? Por que Jesus falou, eu tenho que fazer as obras do meu Pai enquanto é dia? Porque Ele é a luz do mundo. Ele é a lâmpada para os meus pés, diz o Salmo 105. Ele é a estrela da manhã.
Então, quando até o nascimento do Messias, o mundo em parte andava em trevas. Quando o Messias nasceu, o Emanuel, o Deus conosco, o mundo viu a luz. Ele é a luz. Ele diz assim: mas a noite vai vir. Para quem? Para todos. E quem vai sentir a noite? Aquele que não tem o Espírito de Deus no seu coração. A noite é ausência de luz. Se apagarmos isso aqui, vira noite. Mas quando acendemos uma luz, muda todo o ambiente. Jesus ressuscitou, subiu aos céus, mas deixou a sua presença do seu Espírito. Então a luz continua na terra por causa da igreja. O planeta Terra hoje está em luz porque tem quem ora, tem quem é templo do Espírito Santo. Nós somos a luz. É por tua causa, por minha causa. E para que essa luz está aqui? A luz está aqui para que você seja exemplo, para que você leve a boa nova àqueles que estão nas trevas. Mas como é que você explica isso? É muito simples. Você é crente, você é cristão, você tem um temor a Deus, você ama o Senhor, e você fica do lado de uma pessoa que está amargurada, que não teme a Deus, que não quer saber de nada e pensa até em suicídio. E como pode a luz estar do lado das trevas? Pode, porque é aqui dentro. Então, quando você vê uma situação dessa, você fala: peraí, meu irmão, outrora eu estive na situação que você está, e Jesus mudou a história. Eu quero te apresentar esse Jesus para você. É onde você é luz para o teu próximo. A Bíblia diz que há um limite de tempo. Eclesiastes 3 diz: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todas as coisas debaixo da terra. Isso quer dizer o quê? Que o tempo de oportunidades para aquele que não teme ao Senhor está acabando. Nós ouvimos nos púlpitos: o Senhor está voltando. O Senhor vem buscar a luz que está aqui na terra. E depois que a luz for embora, não tem mais ninguém para pregar para ninguém. Aí o camarada morreu, no seio de Abraão ele viu Lázaro e disse: Senhor, deixa eu descer lá e avisar o meu pai, meu irmão, porque eles estavam nas trevas, para falar que não é daquele jeito. Não, lá eu tenho a minha igreja que avisa. É você, sou eu. O significado de ser luz é para isso. Verso 5: enquanto estou no mundo. Jesus fala tanto fisicamente como após a sua ressurreição. Hoje Ele está na igreja, e sou eu e você. Amém. Mateus 28: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou, não é estarei, não é estive, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Do mesmo jeito que Jesus esteve com Marcos, João, com os discípulos, Ele está conosco hoje. É da mesma maneira, da mesma essência. É verdade. Ah, mas eles eram homens como nós. Homens como nós. A diferença é que se doaram muito mais.
E o Senhor disse: se vocês que estão aqui crer, buscar, farão obras maiores, que vocês têm mais tempo. Vós sois a luz do mundo, está em Mateus 5,14. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. O cristão é luz em todo lugar, não importa. Em todo lugar ele é luz. Ele é referência. Ele é referência. Amém. Verso 6. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou os olhos do cego. Agora Deus começa a mostrar mistérios na palavra. Fique atento. A saliva com a terra mostrava que o homem realmente veio do pó. Jesus testemunha ali de uma maneira maravilhosa a criação, que muitos hoje negam, acreditando na evolução. Mas nós que somos cristãos, nós cremos na criação, da maneira que a palavra de Deus nos mostra. E o Senhor do pó da terra sujou ali os olhos daquele homem cego, e disse, verso 7, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, lavou e voltou vendo. Aleluia! O tanque de Siloé era um lugar abençoado, porque o rei Ezequias tinha feito um aqueduto para trazer água das minas para dentro da cidade. Quando havia guerra, eles sitiavam a cidade e não tinha água. Então o rei tinha feito aqueles regos embutidos ali, e a água era uma água abençoada, uma água cristalina. O lodo, o barro, Jesus fez porque Ele é o poderoso, Ele é o Santo de Israel. E eu pergunto para vocês, o barro é santo? Não. O lugar é santo? Não. O tanque é santo? Não. O que é santo? Santo é o Senhor. Amém. Esse lugar aqui, ele se santifica conosco. Quando nós saímos, é um salão. Eu não posso fazer um sacrário aqui e falar, Deus está habitando aqui dentro, porque Ele não habita em templo feito por mão de homens. Ele só habita no coração daquele que crê, que aceita, que quer, que recebe. Então, quando nós saímos do salão, é um salão e nada mais. Jesus disse, vai. Ele deu uma ordem. Lava no tanque de Siloé. Exigia um ato de fé. Eu pergunto para você, esse homem pediu alguma prova para Jesus? Pediu ajuda de alguém? Ele estava cego. Imagina você com os olhos fechados, cego, sem ver nada, aparece um desconhecido, gospe no chão, faz uma melequinha ali, bota no teu olho e fala, agora vai lavar no tanque de Siloé. Eu não sei a distância que ele andou, a Bíblia não fala que ele teve ajuda de ninguém, mas ele teve um ato de fé. Amém. Um ato de confiança. Amém. E ele foi cego e voltou vendo. Qual é o problema que nós temos, irmãos? Qual é a dificuldade que nós temos hoje? Todos nós podemos levantar a mão aqui que temos dificuldades, enfermidades. Estamos servindo a um Deus que tudo pode. Um Deus que quer ser glorificado em mim e em você, em atitudes de cada um de nós.
Tem uma enfermidade na sua vida, você orou, não resolveu, vai para o médico. Deus quer você lá no hospital, você vai testemunhar dele lá no hospital. É em nós que Deus é glorificado. Quando começarmos a ver isso, a nossa mente mudar, as coisas mudam, nós amadurecemos na fé. Assim como Naamã. Veja bem, na hora que eu estava escrevendo esse texto, eu lembrei de Naamã, um general, um homem super poderoso, escondendo uma lepra dentro do corpo, coberto, para ninguém saber que ele tinha lepra. E o profeta fala: vai lá, tira a roupa e entra 7 vezes no rio. Pô, peraí, ele quer me humilhar. Não vou. Vou continuar com a lepra, não tem problema. Mas esse cego aqui abraçou de tal forma Jesus, de maneira tão carinhosa, de maneira tão poderosa, que ele não questionou nada. Amém. Um era general, o outro era um simples cego que pedia. Crer sem questionar, obedecer, não impor nada. Eu já ouvi pregadores, me perdoa se vocês ouviram também, não vou citar nomes de ninguém. Você tem que exigir de Deus as coisas que você quer. Você tem que falar até a cor do carro, a marca do carro. Exija de Deus. Irmão, eu sou um miserável. Ele é o Senhor. Paulo disse: eu sou escravo de ti com prazer, Senhor. Eu vou exigir o que do Senhor? Vou questionar o que com o Senhor? Seja feita a sua vontade, aqui como é feita aí. Amém. A igreja tem que parar com isso. Se não acontecer um milagre, eu rasgo a Bíblia. Irmão, Deus não está preocupado com você. Ele quer te salvar. Mas a mente, quem tem que mudar é você. Se coloca no lugar de servo. O justo viverá pela fé. Verso 8. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, dizia: não é esse aquele que estava sentado mendigando? Quem não tem a Jesus está mendigando. Pode não ser mendigar dinheiro, mas mendiga paz, mendiga alegria, mendiga tranquilidade, paz de espírito. Se dinheiro resolvesse problema, rico não se suicidava. Quantos homens poderosos e ricos que se matam são mendigos. Daria tudo para ter um segundo de paz que nós temos aqui de graça. Pessoas que estão perdidas e quando apresentadas a Jesus, elas abraçam a fé de tal maneira que mudam sua vida. E os vizinhos falam: você é aquele que mendigava? Você é aquele que estava ali mendigando? Você é aquele que dava um pico na veia para ter um segundo de paz? Hoje você não tem mais nada? Hoje você não usa mais nada? O que aconteceu? É você mesmo? É o que fizeram com o cego aqui? É você mesmo? Chama sua mãe lá para ver. Eu quero perguntar para sua mãe se você é o filho dela mesmo. Porque o teu semblante mudou, a tua conversa mudou, as tuas roupas mudaram, as tuas amizades mudaram, a tua cabeça mudou. É você mesmo? Então os vizinhos daqueles que dantes vinham, que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado mendigando? Verso 9. Uns diziam: é esse.
E outros, parece com ele. E ele dizia, sou eu. Sou eu. Eu sou aquele que mendigava paz, aquele que mendigava por dinheiro, por comida, por tranquilidade. Eu sou aquele que trocava minutos da minha vida por qualquer coisa, para ter um segundo de felicidade. O mundo reconhece a nossa enfermidade, irmãos, mas o mundo tem dificuldade em ver a nossa mudança. Mas você é tão novo para ir na igreja. Você tem que aproveitar a vida, filho, filha. Aproveita a sua vida. Vai para as baladas, vai para a noite, aproveita a vida. Você quer ser um crente? De sábado à noite você ir num culto? Tanta festa que tem em Ribeirão. O mundo não entende, ele sabe que você é doente, ele sabe que lá nos lugares você pode voltar viciado, você pode voltar com outras doenças, mas ele não entende. O foco de felicidade de quem não tem a Jesus é diferente daquele que Jesus veio trazer para cada um de nós. Verso 10. Dizia-lhe, pois, como te abrir os olhos? Aqui é maravilhoso, né? Essa é a pergunta que todo mundo quer saber, né? Como é que você se converteu? Como é que Jesus apareceu na tua vida? Como é que foi o milagre? Aí você conta com prazer. Ele respondeu e disse, um homem chamado Jesus. Verso 11. Por que ele disse essa frase, um homem? Porque ele não conhecia Jesus. Era um homem chamado Jesus. O nome Jesus é traduzido do grego para nós. O nome do Senhor é Yeshua. A palavra Jesus é uma tradução do grego. Mas o nome que se dá, Yeshua, e era um nome comum, Josué. Um homem chamado Josué, para que a gente possa entender melhor. Até aí tudo bem. E como é que foi? Ele fez lodo, untou os meus olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. E eu fui, lavei e vi. Oh, que testemunho maravilhoso! Verso 12. Disseram-lhe, pois, onde ele está? E o ex-cego respondeu, não sei. Não faz nem ideia onde é que ele está. Se pergunta para você hoje, aonde que Jesus está? Aqui. Ele não está lá na igreja fechada, ele não está no Vaticano, ele não está em Jerusalém, ele está aqui. Aleluia, amém. No meu coração. É aonde Jesus está. Verso 14. E era sábado, quando Jesus fez o lodo, ele abriu os olhos e dizia, este homem, verso 16, e diziam, este homem é pecador. Aí eu fui lá em João 1,10, não precisa abrir que eu vou ler, e a palavra do Senhor diz assim, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Se você entrar lá em Gênesis, diz, e o verbo se
se fez carne. Então Deus, com seu poder e graça, se tornou homem, andou com os homens, curou os homens, abençoou os homens, morreu e pagou o preço da nossa morte, voltou ao céu e deixou do seu Espírito para cada um de nós, para que dessemos continuidade no ministério de Jesus. Amém? Hoje somos testemunhas desse Jesus maravilhoso. Verso 18: os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do cego. E perguntaram, verso 19, e perguntaram-lhe dizendo: esse é o vosso filho, que vos dizeis ter nascido cego, pois agora vê? Como que ele vê? Verso 20, seus pais lhe responderam e disseram: sabemos que esse é o nosso filho, sim. Gente, parece uma comédia, né? É um negócio até engraçado. E eles responderam: sabemos que é o nosso filho, sim, e que nasceu cego. Mas como agora vê, nós não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, nós não sabemos. Ele tem idade? Pergunta para ele, e ele fará por si mesmo. Eles devem ter ficado um veneno danado. Por que os pais? Porque os pais estavam sendo ameaçados. E já vocês vão entender por quê. Aqui está o mistério. Verso 22. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido, os judeus resolveram que se ele confessasse, eu vou ler o versículo e vou explicar para vocês. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Então, espera lá. Aquele Jesus, que o nome é Yeshua, ou Josué, os judeus estavam perseguindo ele. E chegaram para o cego e falaram: o negócio é o seguinte, se você falar que esse Jesus aí, esse Josué, é o Cristo que foi anunciado pelos profetas, o Messias que havia de vir, nós vamos expulsar você da sinagoga. Em outras palavras, vocês estão no inferno. É a pior coisa que pode acontecer, é ser expulso da sinagoga. Vocês são amaldiçoados. Vocês vão andar errantes. Então a preocupação do judeu era que aquele Jesus que eles perseguiam fosse o Messias prometido. Se alguém confessar ser ele o Cristo, vocês serão expulsos. Verso 24: chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que aquele homem é pecador. Respondeu o cego: se é pecador, eu não sei, eu só sei de uma coisa, e que havendo eu sido cego, agora eu vejo. Agora vem o mistério. Vocês sabiam que ele foi o primeiro cego de nascença a ser curado? Aqui estava se cumprindo a profecia de Isaías. O medo do judeu era que se cumprisse a profecia de Isaías, porque se cumprindo a profecia de Isaías, Jesus ia ser reconhecido como Senhor, como Rei, como Messias, como Emanuel, como ungido, como Cristo. Então você vê que a palavra de Deus, tudo tem um porquê. O medo daqueles homens era esse.
Você vai dar glória a Deus, não a esse cara. Que se você der glória para ele, nós vamos ter que reconhecer que ele é o Messias. Não sabemos, e nem sempre aqueles que têm um conhecimento bíblico podem nos ajudar. O conhecimento não é o suficiente, irmãos, mas o Espírito Santo dentro de você é o suficiente. O testemunho de vida é suficiente. Só o conhecimento. Tem muitos teólogos que, se você conversa com ele 15 minutos, você pega a tua fé. Ele mata a sua fé. Quando eu disse agora vejo, é de imediato. Jesus é imediato. Quando você aceita ele como Senhor da sua vida, quando você aceita o sacrifício de cruz, o peso, a amargura é imediatamente retirada, porque ele entra onde tem Jesus, não tem tristeza, não tem amargura, não tem sofrimento, não tem depressão. Verso 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Irmão, Jesus ouve a cada um de nós, porque ele veio por nós que somos pecadores. Ele veio por mim e por você. Para aquele cego receber Jesus ali, quanta oração aquele homem não fez em secreto, quanta palavra em secreto com o Pai ele falou, quantas palavras. E quando você leva Jesus para alguém que está sofrendo, você representa a pessoa de Jesus ali naquele momento. Você é o representante de Jesus ali naquele momento. Ele nos ouve a todo momento, principalmente quando abrimos o nosso coração. Estamos quase terminando. Verso 35. Jesus ouviu, olha que detalhe agora, interessante, fica atento. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o cego da sinagoga. Ele ficou sabendo. E propositalmente ele vai ao encontro daquele homem. Verso 35. Jesus ouviu que o tinham expulsado, e encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho do homem? Em algumas Bíblias, Filho de Deus. Não, está errado. É Filho do homem. No Jesus Josué. Então, em outras palavras, você crê no Filho da Maria? Creio. Você testifica isso? Sim. Ele estava sendo consagrado como o Messias naquele momento. A profecia estava se cumprindo. E deu vista aos cegos. Aleluia. Filho do homem, o verbo em carne, Emanuel, Messias que haveria de vir. Verso 36. Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que eu creia? E Jesus lhes disse: tu já tens visto. Epa, ele viu dos dois jeitos. Ele viu com os olhos e viu com o coração. Tu tens visto, você está me vendo fisicamente e espiritualmente. Eu estou me revelando para você. Ser cristão é Jesus revelar Ele a você. E ele disse: eu creio, Senhor. E o adorou. Palavra-chave do texto. Ninguém ensinou esse homem a adorar, irmãos. Talvez se fosse hoje, ele tirava uma lista de pedidos desse tamanho assim, ó. Eu não tenho casa para morar, não tenho carro para andar, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, minha mãe está com problema, meu sobrinho. Ele o adorou. Ninguém ensinou esse homem a adorar. É da natureza do cristão adorar, reconhecer, se curvar, dizer: Senhor, eu reconheço que eu não sou nada, eu estava fadado à morte, mas o Senhor me tirou da morte, pagou o preço da vida para mim.
que o Senhor quer que eu faça por Ti? Me usa, Senhor. Verso 39 e 40, para nós encerrarmos. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que veem não vejam, e os que veem se tornem cegos. Ouvindo isso, algum dos fariseus que estavam com ele perguntou-lhe: porventura somos nós também cegos? E eu pergunto para nós aqui hoje: que lado você quer ficar? Você quer enxergar ou você quer continuar cego? Há desejo de adorar no teu coração? Há desejo de servir ao Senhor? De trabalhar na obra do Senhor? Nós queremos ser testemunhas de Jesus? Tomamos posse da armadura do cristão para enfrentar o que tem lá fora? O Rafa falou de maneira maravilhosa aqui na abertura: não é o Lula, não é o Bolsonaro que vai resolver o nosso problema. Quem vai resolver o problema é Jesus. É Jesus. É Jesus. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar e buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu virei tratar com eles. Cura a tua cabeça, irmão. Oh Jesus, muito obrigado, Senhor. Tua palavra é maravilhosa, tua palavra é linda, tua palavra consola, tua palavra esclarece, a tua palavra é maná e alimento do céu. Glória a Deus. Obrigado por cada irmão aqui presente, obrigado pelos irmãos que vão ouvir essa mensagem pela internet, Senhor. Nos abençoa, promova um encontro conosco, como o Senhor promoveu com estes cegos, Senhor. Ensina-nos a adorar ao Senhor, a confiar no Senhor, que caia as escamas dos nossos olhos, Senhor, para que possamos enxergar o quão é maravilhoso servir ao Senhor com alegria. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde no nome de Jesus. Amém.